So I got a dream that I'm gonna be at the top of the scene. On every screen, making my presence something to be seen, yeah. I'll make them all see that I could be anything I wanna be. If you got a dream, then you need persistence and lots of belief, yeah. Yo, don't take that negative energy, I replace that. I just wanna be me, I don't fake that. I just wanna be free, yeah, chase that. I got a new obsession, it's helping and teaching and giving everyone a lesson. It's living and winning and building something that's impressive. I don't wanna do the same thing, I wanna be progressive, So I'ma make a new me, a new beast, a true fiend. He's everything that he wants to be. Look in the mirror, what he wants to see is a dude looking back at me. I stay on track, yeah, track things. I'm setting goals, life hacking. I'm steady stacking. I see myself being happy. A better me with a strategy that I'm attacking. Put me to the test and you know I'll ace that. Hit me in the face and I'm hitting right back. I enjoy the chase, so I'll stay on track, yeah. I enjoy the race, so I'll make that back. Got a lot of dreams that I'll make. Tá bom? Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei que hora você vai estar assistindo isso, mas espero que você esteja bem. Aqui é o Anônimos S.A. E hoje nós estamos com um convidado muito especial, né? Vamos estar falando com ele. Mas antes da gente passar para o nosso convidado, eu gostaria de fazer um pedido para vocês. Nós estamos tendo aí uma faixa de só 27% das pessoas que estão assistindo os programas estão se inscrevendo, estão curtindo, estão comentando. Então, se você está assistindo, amolece esse coraçãozinho, curte aí, compartilha, entendeu? Segue o canal, deixe a gente que é anônimo, sermos menos anônimos, né? Agora minha amiga Lia vai apresentar o nosso convidado, certo? E só pegando o gancho, né? Não custa nada, não custa absolutamente nada, de repente fazer isso, se inscrever. E hoje, quarto episódio, a gente trouxe uma pessoa que eu conheci faz em torno de 1 mês e meio, né? Uma pessoa que só de olhar nos olhinhos dele, você já vê que é pessoa do bem, né? É de Minas Gerais, um itabirano, gente. Ai, adoro aquele gingado da fala do itabirano, né? Veio para cá, né, do mundo das exatas, da engenharia, veio para cá para empreender em um campo que é o campo da cura, tanto espiritual quanto orgânica. Então, eu tenho a honra, né, de, neste quarto episódio do Anônimos S.A., tá apresentando o Anderson Duarte. Obrigada, Anderson, por você estar vindo aqui. Eu quero que agora você mesmo faça sua apresentação. Eu que agradeço essa apresentação. Um prazer, né? Estar aqui. Sou mineiro, como você falou, né? De Itabira. E na minha família, né? Meu nome é Anderson, mas na minha família eu sou conhecido como Anso. Porque o mineiro, ele come metade das palavras, né? Então, quando meu pai me chama, é assim, ô Anso, né? Então eu já escuto e já sei que é comigo. Mas estamos aí, sou um mineiro e agora com o coração aqui, né? De Paraupebas, porque essa cidade realmente conquistou meu coração. Ela laça a gente, né? Tem uma energia aqui, tem alguma coisa, não sei explicar o que é. Ela laça a gente. E eu vim para trabalhar achando que ia ser provisório, mas já estou com residência fixa aqui. Nossa. Então, Anderson, me conta um pouquinho da tua história. Começou em Minas Gerais, está acabando aqui. Eu espero que não acabe, né? Ainda tenha bastante anos ainda de vida. Mas aí, o que é que trouxe você à cidade? Olha, eu seguia, né, uma carreira de 17 anos como engenheiro de segurança do trabalho. E o meu gerente me convidou para, né, teve uma oportunidade aqui, tinha uma vaga aqui, e o meu gerente me convidou para uma oportunidade. Então, eu acabei sentindo na intuição, né, de aceitar, porque eu achava que tinha algo especial aqui para mim, além da oportunidade de trabalho. Então, sentindo a minha intuição, eu acabei aceitando e vindo para cá. Como engenheiro de segurança? Como engenheiro de segurança, né? E eu não sabia, eu sentia alguma coisa, mas eu não sabia o que ia acontecer aqui, né? E aí eu vim há 2 anos atrás, vai fazer 2 anos. E aí quando eu cheguei, tudo foi acontecendo, assim, foi incrível. Eu recebi a minuta da tua história, né? E assim, alguns pontos me chamaram a atenção.
e um foi o evento de Brumadinho, né? Sim. Que realmente chocou o mundo. Sim. E você relata que isso fez parte da tua vida funcional durante o período. Sim. Conta pra Eu gente sinto assim, essa sabe, situação. que quando rompeu a barragem, eu falo que além da barragem física ali que rompeu algo também dentro de mim, sabe? Eu acabei mudando como pessoa, assim, né? Mudei meus valores. Espiritualmente. Tudo. Eu passei a dar valor a outras coisas, né? Então, eu sempre fui muito dedicado no trabalho, né? Minha vida, nos últimos anos ali, antes desse rompimento de barragem, minha vida era só trabalhar. E aí eu trabalhava como engenheiro, coordenava uma pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho, dava aula à noite também. Então, assim, minha vida era muito dedicada Ainda a tinha trabalhar. as baladinhas. Gostava de uma baladinha, porque como eu trabalhava muito, eu precisava desafogar também, né? Então, o meu ponto de fuga era, né, chegar o fim de semana. Então, eu queria que chegasse o fim de semana para eu ver o que eu vou fazer agora, porque eu trabalhei a semana inteira, né? E aí vinha aquela coisa, né? Eu mereço, né? Então, vou me dar... E tanto na comida, né? Que a gente comia um presente, assim, vou comer um hambúrguer porque eu estou muito estressado, né? Uhum. E vou pro álcool também. Vamos pra balada, vodka e energético, que eu mereço, né? Porque eu trabalhei a semana inteira, né? Era praticamente... E aí era uma falsa ilusão, né? De Sim, felicidade. sim. Porque... Você sentia... Parecia que eu estava vivendo ali uma vidinha feliz, né? Que tinha tudo. Parecia que estava tudo certinho, mas, na verdade, não me sentia preenchido por dentro. Tá, mas aí o que aconteceu? Foi Brumadinho que mudou você ou foi... Qual foi o algum despertar estalo, Aí, espiritual? Fala aí do teu despertar espiritual. Aí aconteceu um fato que, assim, eu estava no meu trabalho e uma colega... não tão próxima, né? Chega para mim e fala assim, Anderson, eu tenho um recado para te dar. Eu queria te dar um recado. E aí eu falei, meu Deus, pode falar o recado, né? Não, Anderson, mas não é assim, é porque é um recado, é uma coisa delicada, assim, eu não sei se você vai receber bem esse recado, assim, ficou fazendo... No rodeio. E eu falei, mulher, eu já conte logo que eu tô ansioso aqui para saber que recado é esse, né? E ela foi e falou assim, não, é um recado assim, né? Que veio, né, como uma reflexão assim espiritual, em que você precisa se fortalecer espiritualmente, porque você vai passar, né, na sua vida aí por grandes desafios e você vai estar numa missão assim em que as pessoas vão precisar de você, né, que você precisa estar fortalecido para ajudar ali, né, nessa missão. E eu recebi esse recado e fiquei refletindo, meu Deus, o que vai acontecer? E todo dia eu ficava, né? Os dias passando ali e eu, meu Deus, como assim? Como que eu vou me fortalecer espiritualmente? Eu não sabia como, o que eu tinha que fazer, né? E... Enfim, o dia foi passando até que um dia rompe a barragem de Brumadinho, né? E aí eu fui acionado, assim, minha equipe, como eu trabalhava com segurança do trabalho, a equipe inteira foi acionada para ir para lá ajudar no que for preciso. E eu fui para lá, assim, no dia seguinte, 8 horas da manhã, eu estava lá. E aí foi pesado. Anderson, era tão horrível as imagens, tal qual a gente via na televisão, ou chegava a ser pior? Nossa, foi uma tragédia, assim. Foi bem mais pior. impactante. Você tá ali, né, ao vivo, porque na televisão já é impactante, né? E aí tem um sensacionalismo também da mídia, né? Que a gente tem que filtrar. Sim. Mas estando ali pessoalmente, né, você vive aquela emoção, né? Uma coisa é você assistir que você já fica... né, com o sentimento ali. Outra coisa é você estar ali com as famílias, né? E aí teve diversos casos ali que aconteceram, né? Realmente uma tragédia. Várias perdas. Várias perdas, né? Eu mesmo perdi conhecidos, na verdade, colegas de trabalho que eu conhecia que estavam ali trabalhando. Nossa. Colegas que, né? Foi realmente difícil ali. E eu fui para lá para trabalhar mesmo, né? Para ajudar no que fosse preciso. Mas eu senti que o recado era para aquele momento ali, né? Que eu tinha que estar fortalecido. Você achava que era para né? aquele exato momento? Não, eu falei, agora eu entendi. Só que eu não consegui. Eu não consegui estar ali presencialmente
com a emoção daquelas famílias. Eu fiquei muito emocionado, eu não conseguia trabalhar, porque eu também ficava só chorando, né? E aí eu optei em trabalhar de noite. Eu optei em ficar no turno da madrugada, em que durante o dia os bombeiros trabalhavam, né? E durante a noite a gente tinha que limpar o espaço para que no dia seguinte tivesse tudo limpo, né? Com os freezers reabastecidos com gelo, né? E coisa desse tipo. Então foi de noite, de madrugada, assim, que eu estava fazendo trabalho de limpeza, lavando o banheiro, varrendo a quadra, que estava toda suja de barro, em que eu comecei a refletir sobre minha vida, assim, sobre esses valores, né? Eu falei, gente, a vida é um sopro, assim, né? Tava todo mundo ali feliz, trabalhando, cada um, né, suas famílias. Se eu não me engano, era até o almoço, né? Foi na hora do almoço, o restaurante estava cheio de gente, né? E atingiu não só dentro da área da empresa, né? Atingiu comunidade também, né? Então, assim, você está de repente tudo certo ali na sua vida, vivendo, trabalhando, e de repente, assim, acaba tudo, né? Então, eu varrendo ali, num trabalho mais mecânico, assim, né? Eu nunca me senti tão preenchido. Me senti útil ali, sabe? Fazendo de coração ali, sabendo que no dia seguinte as pessoas iam chegar e ia estar tudo limpo, com aguinha gelada já desde cedo, né? Uhum. Tudo certinho. E aí eu comecei a mudar meus valores, assim. Eu falei, agora também não sei se eu consigo manter meu trabalho do jeito que eu levava. E, Anderson, fora dos valores das perdas, né? Que realmente você até fala que perdeu colegas, né? E a comunidade também teve suas perdas. Teve uma questão que alguns veículos sociais falaram que as crianças aos quais tinham se tornado órfãos, elas receberam... entre aspas, as visitas de entes, parentes que elas estavam tão distantes, nem queriam saber delas e, de repente, se reaproximaram praticamente como ávidos leões, não para cuidá-los, mas sim por conta da indenização, ao qual essas crianças teriam direito mais um pouco mais adiante, né? E, assim, é a face... negra do falecimento e a solidariedade, né, que moveu céus e terras, né? E a face, de novo, negra da putrefação social, né? E isso você teve a oportunidade também vi ao vivo. Acho que Brumadinho vai ser um estudo de caso social, assim, para muitos estudos mesmo. Porque a gente via esse tipo de coisa, né? Realmente pessoas ali aparecendo só por interesse. Assim, mesmo em meio à dor, né, da perda, pessoas aparecendo ali só pelo interesse financeiro mesmo, né? Mulheres que, de repente, não tinham um relacionamento tão legal ali com o marido, dando até, às vezes, assim, agradecendo pela tragédia, porque agora ela iria receber uma indenização. Nossa. Então, a gente via coisas desse tipo, né? Mas, assim, de fato, o que ficou marcado foi mesmo a dor ali da perda dos familiares que realmente sentiram, assim, né? Sim. E eu acho que com tudo isso que eu vivi, eu aprendi a valorizar a minha vida. E aí mudou o mundo das baladinhas? Mudou. Assim, a gente vai tomando consciência, né? A gente vai começando a perceber as coisas. A chave não vira, assim, de um dia para outro, né? O meu processo de migração, de carreira, de entendimento de tudo que aconteceu comigo foi indo, assim, ao longo do tempo, né? A gente não, né? Pelo menos eu, assim, não mudei de um dia para outro, né? Então, o que mudou em mim foi que eu comecei a me permitir a fazer mais coisas que eu gostava. Porque antes eu me bloqueava muito, assim. Entendi. Com medo do julgamento. Eu ficava sempre pensando, o que o outro vai pensar de mim se eu fizer isso? E aí eu não fazia. Anderson, então, no caso, a presença da morte, aquele momento que você chega perto, vê que você é finito, chegou àquela conclusão de que, já que daqui a pouco eu vou estar morto, por que eu vou deixar de fazer certas coisas, né? Eu acho que todo mundo passa por isso, que é o momento que a gente dá meio que uma virada de chave. Sim. Se o pessoal ainda não viveu, todo mundo vive. Eu costumo dizer que eu já passei por isso, Kelly já deve ter passado por isso algumas vezes, né, Kelly? Mas
esse momento, essa virada de chave que aconteceu com você, ele levou você para onde? Me levou para eu fazer o que eu gosto. E o que você gosta? E aí eu comecei paralelo ao meu trabalho como engenheiro, eu comecei a estudar e me permitir fazer coisas que eu nunca tinha me permitido, né? Então, a primeira coisa que eu quis fazer era jogar tarô. Porque talvez eu mesmo tinha preconceito, ou eu via as pessoas tendo preconceito e a sociedade que a gente vive, né? E aí eu falava assim, eu vou aprender a jogar tarô, porque eu pagava caro para as pessoas jogarem para mim, né? E eu sempre toda vez que eu queria tomar uma decisão na minha vida, eu queria uma cartinha ali para me ajudar, né? A clarear as ideias. E aí eu fui e falei assim, vou aprender. E bati no peito e aprendi, né? E aí eu comecei a falar com as pessoas, olha, deixa eu jogar para você, de graça, né? Porque eu estava começando ali para praticar, né? E aí eu tirava uma carta, né? E no início foi muito interessante, assim, porque algumas cartas saíam e a pessoa falava assim, não fez muito sentido, não. Tipo, Não bateu. não bateu. Aí passava 3 meses, a pessoa me liga. Anderson, sabe aquela carta que não tinha batido? Naquele tempo. Aconteceu agora. Nossa. E às vezes assim, né? Coisa assim, tipo, você vai mudar de emprego, vai mudar de profissão. E a pessoa, você tá louco, eu amo a minha profissão, né? Aí de repente acontece alguma coisa, a pessoa tá ali mudando de profissão. Mas é tudo pela ressonância mesmo, né? A carta é incrível, assim, ela consegue captar, assim, coisas e depois do tarô? Ter outro caminhar dentro Depois do tarô, eu fui me permitindo. E aí, eu estava num momento também de muita crise pessoal, né? De transformação, muito trabalho, estresse, problemas físicos também, né? No meu organismo. Então, eu comecei a buscar práticas terapêuticas. E aí, quando eu fui, como paciente, fazer a constelação familiar, que foi meu segundo estudo, né? Eu me apaixonei tanto que eu ia para terapia para fazer a constelação, que eu levava caderno. Eu pedia para psicóloga, posso levar caderno para anotar? E ela ia falando e eu anotando. Por isso que eu digo, você tem cara de CDF. E eu falava, gente, que coisa incrível, assim, toda a teoria, toda a metodologia, assim, é fantástico. Dá para explicar para a gente o que é essa constelação familiar? Sim, o Bert Hellinger, que é o alemão que desenvolveu essa metodologia, né, essa terapia, ele foi uma pessoa muito experiente, assim, na vida ele passou por diversas situações, né? Ele serviu o exército na Segunda Guerra Mundial, ele foi padre, ele foi missionário na África, em que ele ficou ali numa tribo Zulu na África, em que ele, vou dar um exemplo aqui, que ele começou a observar o comportamento do pessoal dessa tribo e ele ficou, assim, encantado, porque na nossa sociedade, se alguém rouba, mata, comete um crime, o que acontece com essa pessoa? Ela vai ser presa, julgada, né? Ela vai ser retirada da sociedade. E ele, o Bert Hellinger, quando estava como missionário nessa tribo, na África, ele percebeu que quando uma pessoa cometia um crime, um erro ali, um roubo, alguma coisa, o chefe daquela tribo acolhia aquela pessoa. Ao invés de prender, julgar, ele acolhia, ele trazia a pessoa mais para acolher. Aí o Bert Hellinger foi lá perguntar, peraí, esse cara matou, roubou, e por que você está acolhendo ele? Aí o chefe lá falou assim, olha, se ele fez isso é porque ele está com algum problema. Então vamos entender o problema dele e vamos ajudá-lo. Ele precisa de ajuda, por isso que ele está roubando. E aí o Bert Hellinger ficou tão impressionado com aquilo que ele largou até a carreira dele de padre, largou a batina para estudar psicologia. Aí ele começou a estudar fenomenologia, hipnose ericksoniana, gestalt, dramatização, e juntou uma série de técnicas ali que ele foi estudando, e aí na carreira dele, né, o Bert Hellinger foi se tornando uma referência em trabalhos em grupo. Porque como ele era padre, missionário, ele costumava colocar o pessoal em roda para conversar. Sim. Então, numa dessas rodas, ele percebeu que as pessoas se movimentavam ali como, numa desses trabalhos em grupo, como estrelas ali que giram em torno de um astro, né? Então, ele nomeou essa técnica de constelação, né? E familiar sistêmica, né? Porque ele não vai ver só o indivíduo, ele vai ver a família como um todo. E a gente faz parte de um sistema. Então, quando a gente está repetindo padrões familiares,
às vezes um avô que tinha um problema com vício, com traições, com doenças, com diversas coisas que são hábitos ou comportamento, isso se passava para o pai, né? E hoje para essa geração de filhos, e isso gera um emaranhamento na família, gera um problema naquela família ali. Só que é tudo inconsciente. Uhum. Né? Outra questão, às vezes a pessoa está ocupando um papel diferente na família. Um filho mais velho quer ocupar o lugar do pai, quer dar ordem, porque às vezes o pai já está doente, Sim. ou o pai está ausente, né? Já faleceu, ou separou ali da família. E então, quando você ocupa uma posição que não é sua, isso causa um emaranhamento em toda a família, em todo o sistema familiar. Sim. E aí a constelação usa um conceito do campo morfogenético, que foi comprovado pela biologia, né? É um estudo científico, que estudou-se numa ilha que tinham macacos isolados, que descobriram ali um conhecimento para comer determinada batata, que eles tinham que lavar para poder comer. E aquele conhecimento que aquela espécie descobriu ali numa ilha, quando se tornou um hábito para eles ali, macacos de outras ilhas, em todas as partes do mundo, começaram a fazer a mesma coisa, sem que tivesse nenhum tipo de comunicação ali, né? Tipo, o macaco das outras ilhas não viram isso acontecer, mas eles captaram o conhecimento que estava disponível. Então, isso é comprovado cientificamente, que antes era chamado instinto animal também, né? Algumas coisas todo mundo fala, isso é instinto, né? Então, as andorinhas que voam ali em bando e se encontram para o verão, cardumes de peixe, tem uma série de coisas que não existe ali, não é um instinto e não é transferido geneticamente de geração a geração. É um conhecimento. Interessante. Né? Às vezes a gente tem uma ideia aqui, né? Nossa, tive uma ideia. Essa ideia não foi sua, talvez. Você só captou uma ideia que existe. Às vezes, várias pessoas captaram essa ideia em vários lugares diferentes, né? E é isso, o campo morfogenético. Então, na constelação, quando a gente usa bonecos para representar os familiares, né, numa constelação individual, ou quando a gente usa grupo de pessoas para fazer uma constelação em que pessoas vão representar os seus familiares, o que acontece ali, naquele campo morfogenético, né, naquele espaço, se a pessoa realmente acreditar naquilo ali, isso vai reverberar para ela fazer uma cura na família. Todo o sistema familiar pode ser curado através desses movimentos ali que tem, das falas, dos movimentos, né? Então, assim, eu me apaixonei. Eu fui para fazer tratamento pessoal e me apaixonei de uma forma que eu não acreditava. Eu falei, cara, como assim? Tipo, eu mentalizo aqui uma coisa com meu pai... E isso fazem 5 anos. Foi a partir de 2018 que eu comecei. Uhum. Eu sei, assim, de constelação eu escutei faz uns quase 2 anos. Foi a Euvenie Dalfert, minha ex-chefe e sempre amiga, que ela sempre falou. Ela disse que ela precisa compreender a terapia consteladora. É muito importante. E assim, como você abrilhantou nas tuas falas, realmente, quando a gente faz consultório, a gente vê as mulheres que porventura tiveram o pai que praticava atitude hostil com a mulher, com a esposa, né? Acabam encontrando parceiros da mesma tipologia do pai, né? Fatores que vão se repetindo, é tipo espelhamento, né? E justamente muitos dos problemas estão relacionados ao problema da paternidade, né? Com o pai, problema da relação entre o pai e a mãe e o problema agora com o esposo, que vai se refletir também, se não houver a quebra, nas atitudes do filho. Interessantíssimo. E aí, eu fui para fazer meu tratamento, porque eu estava em conflitos, repetindo padrões familiares. Sim. Até que a minha terapeuta me convidou, faz o curso, eu vou dar o curso aqui, faz o curso. Nossa. E aí eu falei, na hora, vou fazer, porque eu queria conhecer, era só isso que eu queria. Eu cheguei no curso, só tinha psicólogos. E você é engenheiro de segurança. O único engenheiro
era eu. E aí eu fui batizado aquele dia por ela, que ela virou para mim e falou assim, às vezes o psicólogo que está aqui não vai ser tão bom, porque ela viu que eu não estava ali muita gente estava fazendo o curso de constelação porque estava na modinha. Em alta, é. E as pessoas queriam fazer para trabalhar, para ganhar dinheiro. Sim. Né? E eu queria fazer por amor, porque eu amei a metodologia e eu só queria aprender mesmo. E aí ela falou assim, você vai ser um ótimo constelador. Porque eu não estava pensando em dinheiro, né? E aí, durante o curso, eu tive que praticar, porque era sempre praticar. E eu nem queria praticar, porque eu só queria aprender mesmo a teoria, né? Mas à medida que eu fui fazendo nas pessoas, elas me davam feedback do tipo, Anderson, me ajudou demais, muito obrigado. E eu fui vendo sentido naquilo. Então, cada vez mais, eu fui vendo sentido nessas coisas, porque eu me sentia útil e me preenchia. E o meu trabalho, que às vezes era uma coisa tão burocrática que eu tinha que fazer, eu não via muito sentido naquilo, sabe? Eu falava, gente, eu controlo milhares de informações aqui que eu não uso para nada, ninguém usa para nada, fica tudo arquivado, é muita burocracia. E eu não via muito mais sentido naquilo, sabe? Em continuar com aquilo. E aí fui conduzindo duas coisas em paralelo, né? A carreira de engenharia que me sustentava financeiramente e as constelações. Aí eu comecei a fazer curso de Reiki, de barras de Axis, de uma série de outras técnicas, né? Igual eu já falei também do tarô. E fazendo aquilo tudo por prazer. Era um hobby ali, né? Era um hobby. Nossa. Tudo nessa época de... Depois da barragem. Depois que a barragem rompeu, em que eu me permiti. Eu só me permiti a fazer o que eu gostava. Mas me diz aí, você falou da constelação, você falou do tarô, certo? Eu consigo visualizar o tarô mais esotérico, constelação mais psíquico. E os outros dois? E o reiki? Aí o reiki, né? Ele tá onde? Tá no esoterismo, tá na psicologia, tá onde? Na verdade, o reiki é uma prática, assim, uma técnica japonesa, em que até tem uma confusão, assim, que muita gente confunde com religião, né? E não tem nada a ver com religião. Nada a ver, isso. Então, é uma técnica de imposição das mãos, em que eu canalizo uma energia. Então, assim, está muito ligado também com esse conceito de constelação, sabe? Porque existe um conhecimento, existe uma energia aqui, em que a gente está o tempo todo interagindo, né? Na verdade, a gente não é só esse corpo físico aqui, né? A gente tem vários outros corpos sutis aqui, em que a gente está o tempo todo interagindo com as pessoas. A né? energia deflagra do corpo também, né? Sim, então, com a nossa rotina pesada de trabalho, de estresse, de família, de várias questões que todo mundo passa, a nossa energia vital aqui, ela se desequilibra, né? A gente fica... Às vezes a gente se sente esgotado demais, a imunidade baixa, a gente sente peso, assim, e fica sobrecarregado, né? E essa energia, de forma irregular no nosso organismo, ela pode somatizar em doenças. Ela começa com uma forma sutil de energia ali reprimida, né? Que vai virando um nódulozinho, que vira um caroço, que vira um câncer, né? E isso pode ir se alastrando, né? Então, o reiki é uma técnica em que eu me torno um canal, um instrumento para captar essa energia e utilizar essa energia para equilibrar a energia do corpo da pessoa, dos 7 chakras, que são os principais centros de energias que a pessoa tem. Então, não tem nada a ver com espiritismo, com espiritualidade, com nada. É uma técnica, né, em que você aprende. Qualquer um pode aprender. Não precisa ter dom, não precisa nascer, não precisa ter mediunidade, não precisa ter nada. Apenas aprender a aplicar essa técnica. E é interessante que dentro da medicina ocidental é uma das técnicas das 9 que a gente aprende trabalhar com as energias. Aí, justamente, no caso do reiki, é uma técnica japonesa que trabalha com as energias. Então, tem técnica indiana, tem técnica, vamos dizer, chinesa, e é muito importante, é muito interessante, porque assim, são alternativas que a gente tem para poder fazer a terapia de modo a não tratar somente a doença, tratar como um todo a pessoa, né? Sim.
Por isso que é o termo holístico, né? Que ônus é o Isso, todo, né? isso. E a Então, barra de... barras de Access. Gente, Axis para mim Aí. é um tipo de computador. É alguma coisa assim. Mas assim, vocês conhecem o desfragmentador de disco no computador? Quando Sim. o computador está todo bagunçado e lento, quando o Sim, computador começa sim, a ficar sim. lento, aí Sim. você passa um desfragmentador de disco que ele vai organizando ali tudo. Sim. E aí o computador fica mais rápido. Aham. Então, as barras de Access é como se fosse isso. É uma técnica americana. Então, olha só, eu trouxe o Bert Hellinger, que é alemão, né? Que é a constelação. O Rei, que é uma técnica japonesa. E as barras de Access é americano. E ela é usada, inclusive, nos planos de saúde, como tratamento. É um Nos tratamento Estados de Unidos, fisioterapia, se eu não me Europa. bem, não é? Então, assim, consiste em 32 pontos na cabeça e que a gente toca. Não é massagem, é só o toque mesmo. Eu vou trocando a mão, passando por 32 pontos que estão relacionados com traumas e crenças limitantes. Então, às vezes a gente cresce com limitações ali, né? Com falas da família, da sociedade, do tipo assim, não põe a mão na boca não, que você estava pegando no dinheiro e o dinheiro é sujo. Aí a gente cresce inconscientemente, o dinheiro é sujo. Né? Sim. Ou dinheiro não traz felicidade. O rico lá é triste, quem é feliz é o pobre. Eu me lembro que quando a mamãe brigava com o papai, ela esperava ele sair, aí armava a tábua de passar, o ferro elétrico, me colocava na frente dela. Olha, nenhum homem presta na vida. Então aí é você isso. já cresce achando que homem não presta. Isso Isso mesmo. te gera um trauma inconsciente. Sim, sim, Você vai sim. crescendo, crescendo. Eu tô vendo, mulheres, parem com isso. Homem presta também. porque- Tá? Não vamos generalizar tudo. E assim, eu te falo que realmente isso repercutiu muito na minha vida, porque eu fui casar com 32 anos. Coitado do Nakai. Ele que me salvou. Tá entendendo? Meu herói, meu herói. Meu herói. Então, eu fui casar com 32 anos, porque aquele diálogo, aquele comportamento, aquela situação da vida conjugal, graças a Deus que eu conseguia, ao invés de estar no palco, naquela situação conjugal deles, eu estava na plateia. Então, eu conseguia me retirar dos problemas dele. Eu acho que foi uma atitude de cura que hoje eu não me sinto tão traumatizada quanto mulher esposa do que se realmente eu estivesse no ambiente do palco quando os meus pais começavam a brigar e tudo. Meu pai não batia na minha mãe, mas ele fazia torturas psicológicas dantescas, né? E eu saía fora, eu ia para a plateia ver. Eu consigo hoje determinar quem é o pai e quem é o esposo. Isso é muito Sim, importante. Tem que ter os papéis diferentes. Isso né? é importante. Com certeza. Então, quando você fala destas terapias, elas vão perpassando e nos curando nessas atitudes que vão do passado para o presente. Sim. E essa barra de água. Não, e as barras, assim, ela traz esses traumas e crenças relacionados a 32 pontos, né? Às vezes a pessoa tem bloqueio em relação ao seu próprio corpo, a sexualidade, a idade, ao envelhecimento, a criatividade, a alegria, a tristeza, doença. Tem gente que pensa na doença e atrai a doença. E às vezes a Sim. pessoa nem está doente, Sim. foi tudo criado, né? Sim, Então sim. as barras te liberam disso, sabe? É uma libertação. E elas são de assim, algum material? Não, só toques. Somente toques. Ah! Não usa nada. Eu pensava que como a gente faz Eu pensei que as madeiroterapia, barra de não é Axis era pauterapia, com tá, metal, gente? alguma A coisa assim. madeiroterapia, Não. né? Não é pauterapia, é madeiroterapia, pensava que fosse barras de acesso. É porque você barras de ficou acesso. com o dedo de um lado do outro, é como se passasse uma barra aqui, né? Sim, sim. Vai atuar no sistema Energético. nervoso central. Entendi. Vai fazer uma limpeza. Uau, Anderson, ó, tá vendo? Posso é porque assim, eu estava lendo alguma coisa sobre os campos magnéticos que são gerados naturalmente pelos seres humanos. Para quem não sabe, a gente tem um sangue correndo pelo nosso corpo, sangue tem ferro, ferro basicamente é metal correndo em uma determinada direção, gera energia elétrica que a gente já produz naturalmente, são os ADPs que estão lá dentro do nosso corpo, e a gente gera um campo magnético.
Esse campo magnético é basicamente isso que vocês afetam, na verdade, com coisa, ou é diretamente outro campo? Não, então, também é tudo, né? Porque, assim, como nossas práticas são holísticas, integrativas, a gente sempre vê tudo. Então, tudo interfere. Tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Às vezes a pessoa acha que ela está com uma dor de cabeça e ela quer um tratamento só para a cabeça. Às vezes o problema dela está no pé, está no estômago, está no coração. Então, tudo interfere, né? Tudo é energia, tudo está relacionado com isso. As práticas que a gente trabalha na OCA são práticas integrativas e complementares à saúde, né? São 29 práticas que hoje são reconhecidas pelo Ministério da Saúde para um tratamento complementar no SUS. Então, assim, a nossa ideia é fazer um tratamento, assim, sem medicação e não tirar a medicação da pessoa, porque se a pessoa já está fazendo um tratamento, o nosso é um tratamento complementar. Né? É um tratamento complementar. Que pode ir em paralelo. E que a gente pode usar tanto para pessoas que estão saudáveis, que não tem nada, mas querem se cuidar, querem prevenir, né? Hoje, lá no nosso espaço, a gente recebe principalmente 2 tipos de pessoas. Pessoas que chegam com saúde e que querem ter ainda mais saúde e bem-estar. Tipo, já estou bem. Vitalidade. E aí ela quer fazer yoga, ela quer fazer o reiki, meditação, ela quer fazer massagem, para ficar ainda melhor, que é o ideal, né? Isso. E tem um outro grupo de pessoas que chega, que já chega mal mesmo. Adoecida. Assim, adoecida. E ela chega lá pedindo ajuda. Procurando então a fala, última... Olha, eu já tomei antibiótico, aí o antibiótico não faz mais efeito, aí eu tomo remédio, eu tomo não sei o quê. E aí ela vê uma esperança... em práticas, né, que antes eram chamadas de alternativas, holísticas, e agora está com esse nome de integrativa, ela vê uma esperança de tratamento porque é uma coisa que envolve outros aspectos além do físico, né? Não é só tomar um remédio, que o remédio vai curar o sintoma da doença, né? Ela já vê uma esperança de curar a causa, de fazer um tratamento, né? Em coisas mais profundas e abrangentes. Assim. Então, está envolvido tudo. E quando você fala nisso, desse segundo pessoa que vai procurar a OCA, eu me ponho também, sabe? Porque, por exemplo, desde 2010, eu comecei a ter crises de pânico. Eu tinha em torno de 2 crises anuais que perduravam entre 1 mês e meio. Então, eu tinha a sensação terrível de que eu ia morrer. Era um frio, me tremia todinho, chorava, passava dias sem querer dormir. Era terrível mesmo. Então, aí eu comecei a tomar remédio, fluoxetina, para ansiedade, papapá. Só que eu não queria ficar dependente de alguma coisa para me sentir bem. Sim. E aí, justamente, eu fui na literatura. E aí, eu fui na literatura e descobri que em Belém tinha profissionais que faziam hipnose e tinham um percentual altamente assertivo no tratamento do ansioso. Eu fui fazer uma sessão de hipnose, ela era biomédica, não sei se hoje ainda está no mesmo endereço, era na Gentil. Uma sessão de hipnose. Na realidade, foram uns 4 a 6 horas que eu fiquei no consultório dela. Então, para mim, era assim, ela vai me hipnotizar, ela vai dizer assim, pegue essa cebola vai virar maçã. Igual a gente vê nas hipnoses de palco, né? Então, eu notei que eu fiquei altamente consciente. E eu frustrei. No mesmo ato que eu tive a minha cura, porque desde então, desde aquele momento que eu fiz a hipnose, somente uma sessão. Eficiente pra caramba, né? Foi. Eu não tive. Ela fez uma reprogramação mental, totalmente, né? Os gatilhos aos quais eram abertos para mim entrar em crise foram todos reprogramados e fechados. Então, eu saí de lá frustrada, porque eu disse assim, gente, a hipnose era o meu último condicionante de cura e eu
não imitei galinha, eu não comi maçã fingindo que era cebola fingindo que é maçã, não fiz nada daquilo que o pessoal Pessoal, por passa. favor, não levem isso a sério. Ela tá por brincando, causa que a gente tá está bom? acostumado a ver hipnose de rua. Hipnose clínica é totalmente diferente. E eu falo, hoje eu estou 100% feliz porque eu já não tenho mais as crises que eram... Se naquela época eu não tivesse tomado essa atitude, hoje eu estava incapacitada mentalmente, porque já pensou um mês você lutando contra o sono para não dormir? Porque eu tinha certeza que se eu fosse para a cama era um meu obstáculo. Se eu fosse para a cama dormir, eu tinha apneia ia fazer eu ter uma parada cardiorrespiratória. Então, foi muito legal e realmente, é verdadeiro. Quando você procura, tem esse pessoal que vai, é tipo assim, é o último lance da respiração, é o último emergir, né? Que eu estou procurando. Se não consertar, jogo para o alto. Então, realmente, as terapias, elas são magníficas. E a gente bate na porta quando a gente pede socorro. E esse pessoal... Eu sou uma que pede socorro. E aí, assim, eu queria dar um recadinho, né? Uma dica. Assim, pessoal, não espere uma barragem romper para dar valor à vida, sabe? Porque aconteceu comigo, né? Eu tive que esperar uma tragédia muito grande para eu começar a entender que a vida, a gente tem que dar valor todo dia, né? E Anderson, o que foi que te trouxe de lá para Paraopebas e, de repente, de uma empresa multinacional para você empreender na nossa terrinha de Paraopebas? Missão, né? Missão. Sempre missão. Quando eu cheguei em Paraopebas, então eu já estava numa jornada equilibrando ali meu trabalho com essas práticas integrativas que me preenchiam, né? E aí, quando eu tive a oportunidade de chegar Tu já trabalhava paralelamente? Era um hobby. Tá. Eu falava que era hobby porque, assim, eu não cobrava, não era profissional. Ok. Eu fazia permuta. Eu falava, o que você faz? Você faz um bolo? Traz uma torta. Me dá um presente qualquer. Eu tinha que ter uma troca. Porque quando você dá algo de graça para a pessoa não valoriza. Isso é verdade. Então, ela tem que ter um preço. E quanto mais dói na pessoa, assim, dói no sentido de seja financeiro, ou ela tem trabalho ali, né? Ela valoriza. Então, eu pedia, geralmente, coisas artesanais. Tipo assim, eu não quero bolo comprado. Você vai ter que fazer o bolo. Que a pessoa... Caraca! Aí eu falava, eu jogo tarô para você, eu faço a sua constelação, mas você tem que fazer alguma coisa. Eu sempre pedia para fazer. Pode ser um quadro, uma pintura, qualquer coisa que seja de coração, mas a pessoa tinha que ter ali uma energia de troca, né? Falando nisso, e já que a gente está falando de trazer alguma coisa, o nosso presente de hoje... É isso. Aproveitar tem a nossa prenda aqui. Fazer parte do nosso cenário. O que você trouxe pra gente? Da Oca que eu trouxe para vocês. Eu vou tirando aqui e vou mostrando. Ó. Pode tirar. Tem uma velinha. Gente, tá aí. E aí essa é uma vela artesanal feita lá pelo Everaldo na Oca. Ela tem óleo essencial de limão siciliano e é com camomila por cima. E o limão siciliano é para aumentar a imunidade. O aroma, né, ativa aquelas células defensoras do organismo, né? Então, a gente sempre trabalha com esse conceito, né? Tudo nosso tem um conceito de cura, de bem-estar que vai promover, né? Aí tem um cristalzinho também aqui. Que é um cristal. O apaixonado. Quartzo. E aí, ele é transparente porque a luz vai passar por ele e ele vai purificar aquela luz. Então, ele serve para purificar a energia do ambiente, né? E ele tem pontas para todos os lados, né? Essa drusa é o cristal assim, que aí ele vai energizar todo o ambiente aqui. Então, tá aí. O melhor presente para um geólogo é as... Tem um aromatizador de ambiente. Uau! Esse aqui é de Palo Santo, com pimenta. Com óleo essencial de pimenta. E aí ele serve para... a pimenta, né? O óleo essencial de pimenta é para desobstruir as vias respiratórias, né? Então, tanto nas emoções quanto fisicamente, ele desobstrui. Isso aqui é para o ambiente. Aí pode borrifar aí.
Gente, se a televisão ou se o computador tivesse... Ai, isso Eita. desse possibilidade de cheiro. Gente, que é O isso? incenso para É tudo. dar uma purificada no ambiente, limpeza. E esse é o incenso assim que ele traz amor, né? Ternura e amor. Então, para que o estúdio aqui de vocês Muito. seja repleto de amor aqui com Ah, vocês quando gente, são é convidados. tudo que a gente quer. Anderson, aqui já tem um dilema, né? Como a minha amiga Nília estava falando. Eu sou geólogo, eu não consigo olhar para isso sem pensar em ambiente de formação. Juro. Você não pensa em estudo. Eu acho muito engraçado. Minha esposa, ela curte a vibe, assim, ela gosta. Sim. E a minha parte humana tenta acreditar, mas sempre vem a parte que diz assim, isso foi formado no ambiente tal, tem mineral tal, tem um elemento tal e tem essa característica. Então a gente tem aquela famosa divisão de uma parte de mim quer acreditar nisso, outra parte de mim já fica dizendo, mas isso aqui é comum, isso aqui São duelos eternos que a gente tem que viver. sabe? É. E aí eu tenho uma afinidade também muito grande com os cristais, as pedras. Quando eu vim para trabalhar aqui em Paraupebas, eu fui trabalhar como engenheiro de segurança, que é a minha profissão, na área de geologia e sondagem. Opa, Prospecção falou. mineral. Passei 7 anos da minha E vida com aí, isso. eu fui direto... eu poderia ter ido para uma operação da vida, né? Que é mais mecânico, máquinas, né? Mas não, eu fui para o meio da mata. Aqui em Paraupebas. Quando eu vim para cá, eu fui fazer, né? Participar da segurança do trabalho na área de sondagem, no meio da mata, assim. Gente. E aí eu me apaixonei. Essa energia que tem aqui dessa floresta, a natureza é incrível, assim. Então, é uma conexão muito grande, assim, né? E aí eu fico, assim, pensando, gente, as pessoas que moram aqui, porque eu vim de Minas, mas as pessoas que moram aqui não dão valor a essas belezas que tem aqui, sabe? Tantas cachoeiras, montanhas, florestas, animais... Né? Assim, não queria generalizar, porque Sim, muita gente sim. dá muita atenção, sim, né? Dá valor. Mas não consegue ver mas com os olhos. não consegue, sabe? Talvez tão- ver muito com um fim também de exploração. Não, às vezes o pessoal não consegue. Eu tava com alguns alunos, agora começo de julho, e a gente foi levar para campo. Aí eu disse, eu vou fazer um campo dentro da cidade. Aí, não, mas professor, não tem nada. Eu falei, não é porque a gente está dentro da cidade que não tem coisas legais para se ver. Uhum. A gente levou, inclusive, tem um paredão que fica na frente da delegacia. Foi a maior dificuldade para a gente conseguir, na época, porque estava ainda com o mato bem alto, não tinha tido as queimadas. O pessoal que gosta de queimar vão pro inferno. Eu odeio queimada. Desculpa, Nossa, perdeu coisa época assim, tá- mas tá é difícil, uma essa época- tremenda sacanagem com o pessoal que tem problema respiratório. Eu tenho problema respiratório, É então nesse verdade. período é ruim. Isso aqui Eu percebi. E aí o que acontece? Quando você leva os alunos, que aí você mostra paredão de rocha, você mostra uma coisa que eles nunca viram, os olhinhos brilhando, sabe? É uma coisa assim que é única. Eu costumo dizer que nessa área, ou você ama ou você odeia, não tem meio termo. Ou você se apaixona e nunca mais você consegue parar de prestar atenção nisso, ou parar de querer viver isso, ou você odeia com tanta intensidade que você nunca mais quer ver. Mas é tão gostoso de ver, assim, e tá no meio da gente. O pessoal às vezes não vê, uma coisa simples, tá? O pessoal passa e não consegue ver. E uma outra coisa que a gente trabalha na OCA é com a ayahuasca, que é uma medicina indígena da Sim. floresta amazônica, né? Dessa floresta amazônica que está aqui no Brasil, Peru também, né? Sim, eu tive E um aí? paciente peruano que ele perguntou para mim: você trabalha? Eu disse: não, mas eu conheço a teoria, mas eu não trabalho. Né? Explica um pouquinho. E aí é um chá, é uma bebida feita com 2 plantas, Aham. né? Que eles chamam de macho e fêmea, ou chacrona e o jagube. Uhum. E através ali de um processo, isso é feito um chá, em que esse chá é uma medicina, é considerado uma medicina. Uhum. Né? É uma medicina assim, que para os indígenas é milenar, né? Eles têm esse conhecimento. E aí tem até estudos que falam assim, né? De tantas plantas, milhares e milhares de plantas da Amazônia, né? Quando você mistura essas duas,
ela produz esse efeito incrível, né? Que está relacionado aí com o DMT, que é uma substância que faz a gente ter uma expansão de consciência, né? E a cura vem através do autoconhecimento, de ensinamentos, né? E ela não é alucinógeno e não causa vício, dependência. Só que, por falta de informação, as pessoas, né, têm muito preconceito, julgam ou mesmo não conhecem. E aí eu fico vendo assim, pessoas de fora, de outros países, estão vindo aqui, se apropriando dessa medicina, levando para fora e dando uma valorização e reconhecendo, né, o potencial dessa medicina como um tratamento para diversas questões, ansiedade, depressão, né? Hoje, várias universidades federais aqui no Brasil estão pesquisando e comprovando isso cientificamente, mas que aqui a gente lida, né, com a falta de conhecimento, de valorização, né, não reconhecem. E, às vezes, assim, quem fez um uso de uma forma incorreta acabou tendo algum tipo de problema. Claro. E aí foi para a mídia só o problema. Sim, né? E aí sim. fica todo mundo com medo, julgando, né? Acha, eu vou tomar essa medicina e não vou voltar nunca mais, né? Vou ficar louco. Sim. Então, a gente vê diversas coisas, né? Principalmente o medo ali de tomar, né? Não, mas há alguns remédios que geram, inclusive, bastante consequência se for tomado errado. Mas a pessoa Com toma um certeza. remédio porque na nossa sociedade a gente foi educado a tomar remédio, né? Sim. O próprio curso de medicina no Brasil, quando surgiu, ele foi patrocinado pela indústria farmacêutica. Isso. Que falou assim, olha, vocês têm que vender remédio e não pode trabalhar com medicina alternativa. Tem que ser só a medicina Isso. da alopatia, né? Que é a medicação. Desde E lá aí de a Carnegie. gente cresceu com isso, os médicos, né, se formaram também nesse conceito. E aí hoje, quando a gente vai falar de um reiki, de umas barras de axis, né, que é tudo sem medicação, é tudo natural, é um tratamento, né, uma medicina aqui da floresta, aí a gente lida com preconceito, com julgamento. Sim, é porque é o que a gente tem passado. Assim, Anderson, foi injetado nas grandes faculdades, nos grandes centros formadores do mundo, principalmente a universidade que hoje todo mundo adora dizer que enrola a língua, né? Ó, Harvard, né? Foi injetado justamente para que nós não conhecêssemos os veículos que realmente são efetivos de cura, e sim os veículos que são de tratamento, né? O veículo farmacêutico injeta nessas faculdades para cada vez eles saberem prescrever mais medicamento. Sim, só para ficar mais tratando, derivado de né? petróleo. Não é para curar Isso, a causa. as cápsulas de derivado de petróleo, né? Que fazem com que a gente toma a medicação, mas tenha um rebote de uma outra alteração. Remédios que Vamos hoje... ser cancelados pela indústria farmacêutica. Mulher. Remédios que hoje... Cuidado com o que você está falando. Remédio que hoje você toma para dormir, daqui a pouco vai fazer adormecer o teu cérebro, dando uma demência precoce. E aí, a gente, né, a pessoa que faz uso de medicação, ela vai ficando cada vez mais dependente, porque aquela dose que ela tomava já não vai fazer mais efeito. Isso. Né? E aí, eu comecei também nessas áreas, porque em 2018, eu estava fazendo tratamento com psiquiatra, com psicólogo, passando por uma série de questões que eu estava envolvido. E aí, quando eles começaram a me dar medicamento, e aí o medicamento causava um efeito colateral, aí que também foi mais um fator que me fez entrar para essa área integrativa. Sim, sim. Que hoje eu falo assim, eu vou evitar ao máximo tomar medicação. Claro, a medicação é importante, né? Até como estudante de psicologia, a gente vê que tem casos que, no momento de crise... Sim. A gente vai indicar a medicação mesmo, né? Sim, o médico vai indicar a medicação. Sim. Ela é efetiva, extremamente efetiva. Mas, enquanto a gente está com saúde, vamos nos cuidar para não precisar? Claro, Esse é um conceito que a sociedade está precisando, porque o estilo de vida de todo mundo está levando todo mundo para um abismo mental, né? Número de suicídio está aumentando, número de estresse de pessoas automutilações, com afastamento. Você vai consultar as estatísticas para ver
o que está acontecendo com a sociedade, né? Inclusive, quando eu estava, né, trabalhando como engenheiro, eu comecei a ver isso também. Eu falei, gente, todo mundo doente aqui, todo mundo adoecendo. E aí eu via que talvez não era uma doença que levava um atestado médico ali, né? Não era uma doença que aparecia fisicamente, assim, tipo, tô com uma doença. Não é isso, né? É uma doença sutil, né? Que é a doença mental. Então, aí eu começava a perceber que as pessoas estavam separando, né? Os maridos e mulheres se separando, filhos adoecendo por causa da relação ali, o pai ausente, só trabalhando, e as pessoas só reclamando da sobrecarga de trabalho. Anderson, o banheiro já não passa a ser um banheiro para os fins fisiológicos, mas também para chorar, para desaguar, né? Às vezes eu me via chegar em um ambiente de trabalho, cumprimentar todo mundo e ir para o banheiro chorar. E às vezes... E tem gente que nem tá conseguindo chorar, viu? Sim. Se tivesse chorando, tava bom, porque chorar também descarrega. É bom. Mas as pessoas estão adoecendo, estão guardando tudo aqui dentro, né? E isso... Então, assim, cuidem, porque uma hora vai... E Anderson, o que é a OCA? A OCA... Fala pra gente. A OCA é um espaço maravilhoso. Que eu e o Everaldo, né, que a gente é parceiro e que está lá, a gente tem essa missão de divulgar essas práticas aqui em Paraupebas. Então, assim, a gente tem valor social, porque é missão mesmo divulgar, sabe? Eu quero que as pessoas conheçam o que é o reiki, o que é barras de axis, que elas se permitam fazer uma massagem, né? Participar de uma aula de yoga, participar de uma experiência com a ayahuasca. Então, a gente é um local, a OCA é um local que promove saúde física, mental e espiritual. Quando eu falo espiritual, não está ligado à religião. Lá nós somos universalistas. Né? Espiritualista, universalista. A gente acolhe todo mundo. Né? Se chegar um católico lá, a gente reza um Pai Nosso. Se chegar um evangélico, um cristão, a gente faz um louvor. A gente dança conforme a música ali, mas no sentido de acolher todo mundo. Todo mundo é bem-vindo lá, né? Mas quando eu falo de espiritualidade, é cada um se conectar com o que acredita, né? É importante a gente ter ali uma esperança, né? Uma conexão. Aí tem gente que se conecta com o universo, com energia, outros com Deus, outros com Buda. Enfim, cada um na sua crença, né? É importante se conectar. E aí a gente tem práticas que vão ajudar nessa promoção da saúde física, mental e espiritual, né? Então, tem práticas que são... para pessoas que estão bem, né? Tá no bem-estar, pode fazer um yoga, pode fazer uma massagem para ficar ainda melhor, né? E tem práticas que realmente são de cura mesmo, né? Tem gente que chega lá com uma questão e a gente vai avaliar. Tem gente que está com um emaranhamento familiar ali, que a pessoa não consegue prosperar na vida, no trabalho, nos relacionamentos. Então, tem a constelação. Tem cone hindu também, que é uma técnica que a gente coloca no ouvido, né? Um cone de algodão embebecido com cera de abelha. E que, para quem tem zumbido no ouvido, para quem tem... problema de paladar. Na verdade, atua na respiração aqui do nariz e garganta também. Sim. Então, rinite, sinusite, nariz entupido, né? Esse tempo seco que a gente está... Sem falar que é uma técnica que, além de todos os benefícios de cura ali, para quem tem alguma questão, ainda é uma sessão de relaxamento, porque a pessoa relaxa bastante, assim, é bem relaxante. Isso, é verdade. Então, a OCA é um espaço de promover, né, um bem-estar aqui em Paraupebas, né, tanto a cura quanto o bem-estar. E aí a gente sente que Paraupebas precisava e merece, né, de um espaço como esse, assim. A gente... Desde quando eu cheguei aqui, eu chegava procurando, assim, né? E eu cheguei também querendo estudar mais, eu queria fazer mais cursos. E aqui não tem, pelo menos eu não achei, né? E lá você também dá treinamentos. E aí, quando eu vi que aqui não tinha, eu falei assim, olha, o que eu sei que é pouco, mas o que eu sei eu quero compartilhar. Então, a gente buscou parceiros, e aí a gente, além de aplicar as técnicas também, a gente dá cursos, faz formações... Porque, assim, por mais que online é bom, e eu também já fiz várias formações online, mas o presencial, né, o contato com a pessoa, a troca de experiência é muito importante. E eu vejo tanta gente saindo daqui, indo para outras cidades, vai para Belém, vai para São Paulo, né, gasta. Acaba se tornando tratamentos elitizados, que nem todo mundo vai conseguir ter acesso, né, por causa do valor, né? E na OCA a gente tem essa missão de divulgar. E aonde hoje a OCA está? Qual é o endereço dela?
A gente está na Rua Tom Jobim, número 11, na Chácara das Estrelas. Quais são as programações da OCA ao longo deste mês? Ou do segundo semestre? Pode sinalizar para a gente? Sim, a gente tem consagração de ayahuasca Ok. aos sábados, a cada 15 dias. Então, eu vou convidar todo mundo para seguir nosso Instagram, né? Tá, pessoal, Sim, olha só. gente. O Instagram vai estar fixado no primeiro comentário, tá? Lembrando que o YouTube Segue não lá. gosta de... Os arrobinhos. E a gente coloca os arrobas, mas a gente tem uma maneira de burlar, o YouTube saiba disso. A gente vai fixar no primeiro comentário o Instagram, o endereço de lá também bonitinho, para quem quiser conhecer, junto com um telefone, Isso. para o pessoal que quiser entrar em contato. Então, o Instagram é Oca Parauapebas, lá tem tudo. Mas a gente tem trabalho de cura com ayahuasca a cada 15 dias. Tem as aulas de yoga, que são 2 vezes por semana. A gente vai começar uma meditação zazen, que é budista, também em agosto agora, vai ser terça e quinta. A gente tem aula de dança do ventre, que é segunda e quarta também. E aí tem esses que eu falei, que já tem os horários pré-definidos, né? E as demais práticas são com agendamento de horário. Então, conforme o cliente, né, precisar de dia, de noite, de manhã, sábado, fim de semana, a gente agenda o melhor horário. Aí tem massagem, a constelação familiar, o E reiki, futuramente também eu vou estar lá. tarô. E aí a gente trabalha também com os artesanatos da lojinha, né? Então a gente fabrica os sprays aromatizadores, né? Que não é só o cheiro, né? Tem todo um conceito ali da De essência, equilíbrio. que cura, né? Tem uma propriedade específica para promover ali uma cura, um bem-estar, né? Dependendo da necessidade. Para a gente finalizar, a gente sempre pede que o nosso convidado, né, deixe uma frase, alguma coisa que possa tocar o nosso ouvinte, a pessoa que está aí assistindo, né, e que ela possa sair melhor daqui. Uhum. Quer falar alguma coisa? Olha, eu queria falar assim, que eu estava até falando, né, de um convite mesmo, assim, um convite para você mesmo, sabe? Um convite para se olhar para dentro. As pessoas não estão se olhando para dentro, sabe? Às vezes é um convite simples, assim, de colocar a mão no coração, sentir o coração, sentir o que seu corpo está pedindo, né? Onde que você chegou, né? Qual que é o limite que você vai suportar até você pensar em cuidar de você mesmo, né? Você vai esperar você chegar lá no fundo do poço, né? Então, é cada um mesmo, assim, refletir sobre o que cada um pode fazer para melhorar, né? E talvez a mudança não vai ser assim... então agora eu vou melhorar, vou cuidar da minha saúde. Não vai ser de um dia para o outro. E está tudo bem. Mas se cada dia você falar assim, hoje eu vou trocar a fritura por uma coisa mais saudável, por um assado. Hoje eu vou fazer um alongamento. Né? Uhum. Hoje, ao invés de eu pegar um Uber, um carro para me deslocar, eu vou fazer uma caminhadinha aqui, vou a pé. Vou comprar uma bicicleta para ir para o trabalho. Então, assim, são pequenas ações, mas se todo dia fizer um pouquinho, né? Aí, ao longo da vida, a vida vai ficar melhor. Depois vocês me contam. Depois vocês vão lá na OCA me contar como é que foi essa mudança. Gente, eu já fui, é tão bom, transmite tanta paz, né? E olha que eu ainda não experimentei nenhuma terapia. Eu só fui visitar um ambiente. Eu sei que realmente o ambiente lhe traz a paz e a cura que a gente precisa, né? Bom, eu quero agradecer você, Anderson, pelos brindes, pela tua presença, tá? Pelo que você trouxe de conhecimento. Muito obrigada. Foi um prazer. Adorei. Você irradia a luz. Você irradia a luz. E a luz cura. Eu só reflito. Ai. Só no espelho. E a luz cura. A luz cura. Tem alguma coisa a falar? De novo, pessoal, nossos patrocinadores, estamos esperando vocês aqui, certo? Nós somos anônimos, mas nós não fazemos caridade, né? Precisamos de patrocínio, certo? Não esqueça, é só entrar em contato com a gente pelos links que vão estar aqui no final da apresentação, certo? E a gente fica muito feliz pelo momento que a gente pôde passar aqui, né? Sim, sim. Sim, Anderson. Você é mil. Novamente, gente, clica aí, dá um like pra gente. Não custa nada, 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 nada. E vá visitar esse espaço que, porventura, eu já tive a oportunidade de conhecer, que é maravilhoso. Fica aqui na terrinha, Parauapebas,
@Paraopebas. Segue aí no Instagram. Tá bom? Um forte abraço, Deus abençoe e guarde todo mundo. Beijos! Tchau.